Olá, antenados e antenadas, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos à 8ª aula da unidade 4, indexação de dados. Na aula de hoje, nós vamos discutir o algoritmo de remoção de entradas em uma árvore B+. Então, vem com a gente que a aula de hoje tá massa. Primeiramente, vamos dar uma intuição do algoritmo de remoção. Bom, quando é que nós temos um problema durante a remoção de uma entrada em uma árvore B+? Bom, o problema ocorre quando a exclusão de uma entrada em um determinado nó faz com que o nó fique com o número de entradas abaixo do mínimo. Aí nós temos um problema. Quais são as soluções possíveis? Primeiro, redistribuir as entradas a partir de um irmão adjacente. Então, eu vou procurar um nó irmão a este nó que ficou com o número de entradas abaixo do mínimo necessário, que possa emprestar entradas para o nó que ficou com o número de entradas abaixo do mínimo. Beleza, neste caso eu vou precisar atualizar o nó pai, subindo a menor chave de busca do segundo nó, ou seja, do nó irmão, do nó que está emprestando as chaves. Quando isso não é possível, então a estratégia é juntar o nó que ficou com o número de entradas abaixo do mínimo com o seu nó irmão, a fim de manter um único nó, agora com o número de entradas maior ou igual ao número mínimo. Neste caso, o nó pai precisa ser atualizado. De que forma? A gente vai excluir o ponteiro para o segundo nó, ou seja, para o nó filho, para o nó que está sendo concatenado com aquele onde houve a exclusão. Bom, se era a última entrada, ou seja, se essa entrada que eu estou removendo era a última entrada de um nó raiz, então eu vou remover essa raiz, né? Vai ser criada uma nova raiz, e essa árvore, a minha árvore, vai diminuir a sua altura em uma unidade. Beleza, vamos ver alguns exemplos dessa intuição de algoritmo funcionando, beleza? Depois a gente discute o algoritmo em si. No nosso exemplo, considere uma árvore B+, de ordem 4, ou seja, m é igual a 4. Então, um nó nessa minha árvore pode ter até 4 filhos. Então, um nó nessa minha árvore pode ter até 4 filhos, ou no máximo 4 filhos. Na nossa representação, nós vamos omitir os ponteiros de dados para economizar espaço. E nós vamos também omitir os ponteiros entre as folhas, né, que formam uma lista encadeada. Também com o objetivo de diminuir espaço, de economizar espaço. Ok, então vamos ver aqui um primeiro caso. Considere que nós temos essa árvore B+ aqui e nós queremos remover a entrada 19. Então, nesse primeiro caso, eu quero remover a entrada 19. Bom, esse é o caso mais simples. Por quê? Porque o número mínimo de entradas que eu posso ter em um nó intermediário nesta árvore é 2. Beleza? Então, eu posso tirar o 19, basta retirar o 19 da folha, e a folha ainda vai ficar com 2 entradas, que é a minha quantidade mínima. Então, eu não preciso fazer mais nada além disso. Esse é o caso 1, é o caso mais simples, basta remover a entrada do nó folha. Ok, então como é que vai ficar a minha árvore? Vai ficar assim. Então, agora eu removi, desta folha, o 19. Beleza? Esse é o exemplo mais mamãozinho com açúcar que você vai encontrar nesse algoritmo de remoção. Segundo caso. Vamos ver agora este segundo caso. Suponha que eu quero agora remover a entrada 20. Beleza. Se eu remover a entrada 20, esse nó vai ficar apenas com o 17, com a entrada 17, ou seja, com uma entrada. Neste caso, o nó vai ficar com um número de entradas menor que a quantidade mínima.
Não pode, né? Então, esse nó não pode ficar com uma entrada apenas. Então, eu vou olhar o irmão, né, adjacente. Nesse caso, esse nó aqui só tem um irmão adjacente, que é esse outro nó aqui. Eu vou olhar se esse nó pode me emprestar alguma entrada, tá? Veja que o nó irmão tem 3 entradas. Então, ele pode emprestar uma entrada e ainda assim continuar com o número mínimo de entradas, que nessa árvore é 2, ou seja, 2 entradas é o mínimo. Ok, então nesse caso eu posso pegar emprestado o 24, que é o menor valor, mas para isso, né, para o 24 poder vir para o nó que está o 17, o 24 tem que sair aqui do nó pai. Então eu posso pegar o segundo menor valor do nó irmão e subir para o nó pai. Beleza? Então essa vai ser minha estratégia. Então agora ó, eu tenho o 17 e o 24, tá? E eu subi o 27 para o nó pai. E aí a minha árvore continuou balanceada. Vamos analisar agora o terceiro caso. Suponha que agora eu quero remover o 24, para piorar tudo, né? Então eu quero remover o 24. O que é que vai acontecer quando eu remover o 24? Esse nó, onde está a entrada 24, vai ficar só com a entrada 17, vai ficar só com uma entrada, seja com apenas uma entrada. Neste caso, esse nó vai ficar com uma quantidade de entradas menor que a quantidade mínima exigida, tá? Então não pode, né? Não! Bom, então eu vou olhar no irmão adjacente. O irmão adjacente pode emprestar alguma entrada? Neste caso, ó, agora no terceiro caso, não. Porque o irmão só tem 2 entradas, que é o 27 e o 29. O irmão já está com o número mínimo de entradas. Ok, então o que é que eu tenho que fazer neste caso? Juntar os 2 nós, concatenar os 2 nós. Então, a minha saída vai ser agora, ó, concatenar esses 2 nós. Beleza? Mas concatenar esses 2 nós significa que eu vou ter um nó só com as entradas 17, 27 e 29. Ok, mas aí o 27 vai ter que sair aqui do nó pai. Então, como é que vai ficar a minha árvore? Minha árvore vai ficar assim, ó, só o 30 aqui, né? No nó pai. Aí, nesse nó, as entradas menores que 30, 17, 27 e 29. Nesse outro nó, as entradas maiores ou iguais a 30. 30, 33, 34 e 35. Mas aí nós temos um problema, né? Eu resolvi o problema desse nó filho aqui, onde eu removi o 24, a entrada 24, mas eu causei um problema no nó pai. Porque o nó pai ficou só com uma entrada. E não pode, né? Nessa minha árvore, todo nó tem que ficar com pelo menos 2 entradas. Então, esse nó pai, ele está com um número de entradas menor do que o mínimo. Qual é a solução? Tentar ver se ele tem um irmão, um nó irmão adjacente que possa emprestar alguma entrada. Mas o irmão adjacente dele é esse outro nó aqui, que só tem o 5 e o 13. Ou seja, já está com o número mínimo de entradas. Então, o que é que eu tenho que fazer neste caso? Eu vou ter que concatenar esses 2 nós. Então, eu vou ter que concatenar esses 2 nós. Ora, mas concatenando esses 2 nós, eu vou precisar remover a raiz. Porque a raiz tem que ter pelo menos 2 filhos. Se eu vou concatenar esses 2 nós, então a raiz deixa de existir. E o nó resultante dessa concatenação vai ser minha nova raiz. Com isso, a altura da minha árvore vai diminuir em 1 unidade. Então, como é que fica a minha árvore? Fica agora assim. Minha nova raiz vai ter os valores 5, 13, 17 e 30. Legal! Bem louco! Ok, vamos ver o quarto caso, então. O caso mais difícil. Que bosta! Agora eu tenho uma outra árvore, bem mais, parecida com a anterior, mas é levemente diferente, tá? E considere, para ilustrar esse caso,
que eu quero remover a entrada 24. Ok. O que é que vai acontecer quando eu remover a entrada 24? Esse nó, onde está a entrada 24, vai ficar com apenas uma entrada. Então, ele vai ficar com uma quantidade de entradas menor que a quantidade mínima. Ok, eu vou olhar se o irmão adjacente pode emprestar alguma entrada. Mas o irmão adjacente só tem duas entradas, que é o 27 e o 29. Ou seja, ele já está com o número mínimo de entradas. Então, ele não pode emprestar nenhuma entrada. Se ele não pode emprestar nenhuma entrada, qual é a alternativa? Exato! Concatenar os dois nós. Juntar os dois nós. E aí, para juntar esses dois nós, eu vou ter que remover o 27 do nó pai. Beleza? Porque aqui nesse novo nó vai ficar o 22, o 27 e o 29. Então, o 27 vai ter que sair do nó pai. Ok, então eu vou juntar aqui esses dois nós. Né? Vou ter um novo nó com 22, 27 e 29. E para isso o 27 vai ter que sair do nó pai. Então agora ó, eu tenho meu novo nó, né? Que foi resultado da concatenação dos dois nós anteriores. Ele vai ter as entradas 22, 27 e 29. Beleza, como eu removi o 27 do nó pai, o que é que aconteceu agora com o nó pai? O nó pai ficou com apenas uma entrada. Então, ele está com uma quantidade de entradas menor que a quantidade mínima permitida. Ok, neste caso eu vou olhar, ele tem algum irmão adjacente que possa emprestar alguma entrada? Tem, ó. O irmão adjacente dele, né, tem 4 entradas, 5, 13, 17 e 20. Ok, então nesse caso eu não vou precisar concatenar esses dois nós, removendo a minha raiz, como no caso 3. Né? Eu vou simplesmente pegar entradas do irmão adjacente emprestado. Então, eu vou pegar emprestado o maior valor do nó irmão, que é o 20. Como eu vou pegar o 20, né, a entrada que eu tenho no pai, que é o 22, também vai ter que vir para o nó que está pegando esse valor emprestado. Tá? Então, o 20 vai ter que vir para esse nó, onde está o 30. Só que aí o 22 vai ter que vir também. Ok? Então, eu vou subir para o nó pai o segundo maior valor do nó irmão, de onde eu estou pegando um valor emprestado. Então, eu vou subir o 17. Então, como é que vai ficar a minha árvore? Subir o 17. No filho da esquerda vai ter só o 5 e o 13. No filho da direita, eu vou ter as entradas 20, 22 e 30. Beleza? Então, observe que os meus nós folha, eles não sofreram alteração. São exatamente os que eu tinha antes. 17, 18, 20, 21. Ó. Então, 17, 18, 20, 21, 22, 27 e 29. Eu já tinha antes, ó, 22, 27 e 29. 30, 33, 34 e 35. Eu também já tinha antes, ó, 30, 33, 34 e 35. Eu não precisei alterar nada nos meus nós folha. Eu estou alterando apenas os ponteiros, ok? Dos nós intermediários. Massa. Ok, vamos considerar agora esse caso 5. Imagine que eu tenho esta árvore B+, e eu gostaria de excluir, de remover a entrada 30. Beleza, esse caso parece com o mais simples, né? Veja que eu posso remover a entrada 30 e mesmo assim o meu nó ainda vai ficar com 3 entradas, ou seja, com a quantidade de entradas maior do que a quantidade mínima exigida. Ok, então eu vou ficar com 33, 34 e 35. Preciso só ajustar o posicionamento aqui interno do nó. Porém, observe que o 30 está no pai, o valor 30 está no nó pai. Então, isso implica remover o 30 do pai e subir para o nó pai o menor valor deste nó, ou seja, o 33.
Então, após a atualização da minha estrutura de árvore, eu vou ficar com essa estrutura. O 33 sobe para o pai no lugar do 30. E aqui, no nó onde eu fiz a remoção, eu vou ficar com 33, 34 e 35. Mas eu precisei fazer essa atualização no nó pai, porque recursivamente eu tive que remover o 30 do nó pai. Beleza? Então agora vamos dar uma olhada no algoritmo de remoção. Bom, eu tenho uma função genérica aqui, remoção entrada, onde eu passo o nó, onde está a entrada que eu quero remover, e a chave de busca. Então eu estou partindo aqui do pressuposto que antes de fazer uma remoção eu vou localizar a minha chave de busca. Então eu vou procurar essa chave de busca na árvore, vou identificar qual é o nó em que essa chave de busca aparece e vou passar para a função remoção entrada o nó onde está a chave de busca que eu quero remover e a chave de busca que eu quero remover. Ok. E aí eu vou testar se esse nó L é a raiz. Se for, eu vou chamar essa função remoção entrada raiz. E aí eu passo recursivamente o L e a chave de busca, porque o procedimento de remoção da raiz é um pouquinho diferente do procedimento de remoção de um nó intermediário. Porque a quantidade mínima de entradas que eu posso ter numa raiz é diferente da quantidade mínima de entradas que eu tenho que ter num nó intermediário. Ok. Se L não é raiz, então eu vou chamar recursivamente a função remoção entrada nó, passando L e a chave de busca. Observe que toda remoção começa em um nó folha. Eu sempre encontro a chave de busca que eu quero remover em um nó folha, já que todas as chaves de busca estão nas folhas, beleza? Só que depois pode ser que recursivamente eu precise ir alterando os nós intermediários, os nós pai, de forma recursiva. Beleza. Então, se eu sempre começo a remoção de uma folha, esse L não vai ser raiz, eu vou entrar no sinão e vou executar esse remoção entrada nó, tá? Passando chave busca. Ok. O remoção entrada nó, então é o método genérico, é a função genérica para remover uma entrada de um determinado nó. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é remover a entrada K do nó L. Ok. Depois eu vou verificar se com essa remoção o nó L ainda tem uma quantidade mínima de nós ou não. Tá? Então, se o nó possui n-1 dividido por 2 entradas K, então ocorreu um overflow. Se ele possui um número maior, então eu não entro nesse se e venho para o se não. Ok, se basta eu remover um elemento da folha, então é o meu caso 1. Tá? Eu não vou entrar nesse se aqui, porque eu não preciso atualizar as chaves de busca. Agora, se esse nó não é uma folha, então eu vou precisar entrar no se e atualizar as chaves de busca, que é o caso 5, que nós observamos no caso 5. Beleza. Então eu entro no se não, se forem os casos mais simples, onde o nó onde ocorreu a remoção possui uma quantidade de entradas maior do que a quantidade mínima, mesmo após a remoção da entrada K. Então eu venho para o se não. E aí eu tenho esses dois casos, o caso 1 e o caso 5. Ok, agora, se após a remoção da entrada K, o meu nó fica com uma quantidade de entradas menor do que a quantidade mínima de entradas, então eu vou pegar o irmão, né? Eu vou buscar o irmão adjacente para saber se esse irmão adjacente tem chaves de busca que possa me emprestar. Ok, então L' recebe o irmão de L, pode ser qualquer um dos dois irmãos de L, da direita ou da esquerda, aquele que tiver número de entradas maior do que o número mínimo. Ok, se L' é diferente de vazio, é porque eu encontrei um irmão que pode emprestar valores de chave de busca, porque ele tem uma quantidade de entradas maior do que a quantidade mínima. Então, neste caso, eu vou inserir essa nova entrada K em L. Né? Então, eu vou inserir esse valor que está entre L e L' no nó pai, eu vou inserir em L.
Beleza. Aí faz uma diferença se é o meu irmão da esquerda ou o irmão da direita. Então, se for o irmão da esquerda, o que é que eu vou fazer? Substituir V no nó pai pelo maior valor da chave de busca em L'. E aí removo a entrada K de L'. E insiro, né, o maior valor de L' no nó pai de L. Ok, agora, se não é porque ele é o irmão da direita, então eu vou buscar agora o menor valor de chave de busca em L', porque ele é o irmão da direita. E aí eu removo a entrada F de L' e insiro a entrada F no nó pai. Isso ocorreu no caso 2, que nós discutimos anteriormente. Agora, se L' é vazio, ou seja, eu não tenho nenhum irmão que possa me emprestar chaves, porque todos eles já estão com a quantidade mínima de chave de busca, então eu não entro no se e venho no se não. Tá? Então, nesse caso, os irmãos têm a quantidade mínima de chave de busca, não podem me emprestar. Então, eu vou procurar ou o irmão da esquerda ou o irmão da direita para fundir, para juntar os dois nós. Então, nesse caso, eu vou inserir V em L', removo a entrada V do pai, então eu pego o valor do pai, V, e insiro em L', removo V do pai, insiro uma nova entrada no pai, que é K, então eu vou substituir V no pai de L pelo maior valor K em L, e depois eu transfiro todas as entradas de L para L'. Então eu estou transferindo as entradas do nó onde ocorreu a remoção, que ficou com a quantidade de entradas menor do que o valor mínimo, para o seu irmão. Beleza. E eu entro no se não quando? Quando esse irmão não for o irmão da esquerda, for o irmão da direita. Ok? Nós ilustramos essa condição nos casos 3 e 4. Tá? Veja que eu estou chamando essa função remove entrada recursivamente. Então, pode ser que em algum momento eu chegue para remover um elemento da raiz. E em alguns casos eu vou precisar atualizar as chaves de busca. Então eu tenho aqui uma função para representar a remoção de um elemento da raiz, uma chave de busca da raiz. Se eu chegar nessa função remove entrada raiz, é porque recursivamente eu fui removendo elementos até chegar na necessidade de remover uma entrada da raiz. Então eu estou tentando remover essa entrada, chave de busca, do meu nó L, onde L é o nó raiz. Então eu vou testar. Ó. Se L possui apenas uma entrada, então ele possui dois filhos. Então eu vou pegar o filho, procurar o filho que tenha uma quantidade de entradas maior do que o valor mínimo. Se for o filho da esquerda, então o que eu faço? Eu estou querendo remover um elemento da raiz, né? Então eu preciso colocar um novo elemento na raiz para que ela continue com dois filhos. Então, se esse filho que tem um número de entradas maior do que o mínimo é o da esquerda, então eu vou inserir na raiz o maior valor de chave de busca dessa subárvore S, removo o valor K dessa subárvore S, se não é porque é o filho da direita. Então, em vez de buscar o maior valor, eu vou buscar o menor valor de chave de busca nessa subárvore S. Ok? Agora, se nenhum dos dois filhos possui uma quantidade de entradas maior do que a quantidade mínima, então eu vou precisar fundir os dois filhos. Agora, se L não possui apenas uma entrada, ou seja, possui mais de uma entrada, então é mais fácil. Eu removo a entrada KI de L e simplesmente vou atualizar, chamar essa função aqui, atualizar chave de busca. Porque nesse caso eu estaria removendo a entrada da minha raiz, mas a minha raiz continua sendo a mesma. Tá? Ela só vai ter uma entrada a menos, então ela vai ter uma subárvore a menos. Então eu chamo aqui o atualiza chave busca para atualizar os ponteiros. Ok, e essa função atualiza chave busca é a função para atualizar os ponteiros após a remoção de um elemento de um nó.
E aí observe que eu sigo a mesma lógica. Ó. Procuro um filho, né, que tem uma quantidade de entradas maior do que a mínima. Então, se esse é verdadeiro, é porque o filho da direita tem uma quantidade de chaves de busca maior do que o mínimo, né? Então, eu vou fazer a remoção da entrada K de L' e uma inserção de uma nova entrada K em L. Beleza, então estou tirando aqui um valor K do filho, né, de L' e estou inserindo no nó L. Beleza. Agora, se esse filho não é o da direita, então eu vou verificar se o filho da esquerda tem uma quantidade de entradas maior do que o valor mínimo. Se sim, então eu removo a entrada K desse filho L' e insiro essa entrada K no meu nó L. Se não, se eu entrar nesse se não, é porque nenhum dos dois filhos tem uma quantidade de entradas maior do que a quantidade mínima. Então, nesse caso, eu vou fundir os nossos filhos de L em um nó S, que será a nova raiz da árvore. Beleza? Mais ou menos. Ok, então esse é o algoritmo de remoção em uma árvore B+. Se você gostou da nossa aula de hoje, deixa aí o seu joinha, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, marca os amigos da turma, faz esse vídeo chegar no maior número de estudantes possível para ajudar a galera que está estudando em casa. Se tem dúvidas, deixa aqui os seus comentários que nós vamos responder todas as dúvidas. E não esquece de seguir o canal, clica no sininho, se inscreve no canal para ser avisado sempre que a gente postar uma nova aula. Beleza? E até a próxima aula.